poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Como é bom ouvir o som dos teus passos chegando aqui. Como é bom sentir o teu abraço, estar em teus braços, Senhor. Como é bom ouvir o som dos teus passos chegando aqui. Como é bom sentir o teu abraço, estar em teus braços. Vem me abraçar, Senhor. Preciso do teu amor. Vem me abraçar, Senhor. Preciso do teu amor. Oh, 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 oh. Amor libertador. Oh, 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 oh. Amor que cura toda dor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, irmão e irmã, louvado seja Deus. Muito bom estar aqui, muito bom poder ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Muito bom saber que você e tantos outros vão poder participar comigo desse momento de grandeza, de glória do Senhor em nosso meio. Quero te convidar nesse programa Teu Poder Me Conquistou a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao 17a. Nós vamos encontrar aqui um personagem que, se não me engano, só apareceu aqui. Só foi falado dele nesse momento. Mas ele é um personagem que parece que a obra dele foi pequenininha demais, né? Mas não foi. Então nós vamos olhar para a pessoa de Ananias em cima da seguinte ordem de Deus: levanta-te e vai aonde eu te envio. A palavra de Deus diz assim, versículo 10: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este, Saulo,
via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram desse homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá que padecer pelo meu nome. Ananias foi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Saulo, ele está sem a visão, tanto física quanto visão espiritual, numa confusão, né, de tudo aquilo que ele acreditava. E ele está orando, e ele também tem a visão desse camarada chamado Ananias chegar lá para que ele pudesse voltar a enxergar. Pois bem, Ananias, o que a gente sabe dele é que ele é um discípulo. Está aqui, o próprio Lucas está escrevendo e dizendo: Ananias era um discípulo. E Deus o chama e o envia diante de um homem, diante de uma situação de risco. Deus envia Ananias diante de uma situação de morte. Porque Ananias tem que se apresentar diante daquele que tem autoridade para prender todos os cristãos, todos que estão seguindo Jesus Cristo. Todo aquele que ainda não se chamava cristãos na época, um pouco depois que vai vir esse nome, né? Aceita ali do Nazareno, enfim. Ir diante de Saulo, que é o mesmo Paulo, é um risco de morte. Deus, Jesus Cristo, que aparece para Ananias, envia Ananias para viver um risco, uma situação de morte. Claro, Deus sabe que não vai acontecer isso. Mas Ananias não sabe. Então, para que eu aceite a ordem de Deus, levanta, te mexe daí desse lugar, fica de pé e vai aonde eu te envio, eu preciso crer que Deus jamais vai me colocar numa situação sem que Ele queira, sem que Ele de antemão tenha preparado para que eu possa ali encontrar a vitória segundo a vontade de Deus. A vitória não é segundo a minha vontade. Podemos rezar, pedir as vitórias que precisamos no dia a dia da nossa vida e devemos fazê-lo. É confiança em Deus. Mas a vitória acontece segundo a vontade de Deus, principalmente essa. Porque Deus ele Deus é Senhor do tempo. Nós acostumamos a enxergar esse tempo, aquilo que está na minha frente. Eu vejo aqui, né, todo o nosso espaço, os bastidores da nossa filmagem. Deus está vendo além. Eu tenho na minha frente a limitação das paredes, Deus enxerga além. Eu tenho na minha frente a limitação deste dia, Deus enxerga além. Deus escolheu Saulo para ser, olha que coisa linda, um instrumento. Esse homem que persegue, ele é para mim um instrumento escolhido. Ananias podia ficar, mas por quê? Alguns católicos às vezes fazem assim, né? Mas por quê? Por que tem que ser ele? Não é mais fácil tu me dar essa capacidade? Ananias podia dizer para Jesus: olha, me capacita, me escolhe para fazer o que tu queres, e aí eu não preciso ir lá falar com ele, não preciso correr esse risco. Irmão, mas Ananias vai. Quantos que talvez fariam esse tipo de conversa? Mas Ananias não. Ananias disse: tudo bem, argumenta com Deus, mas é vencido pelo argumento de Deus. Sempre somos vencidos pelo argumento de Deus. Só não se deixa vencer pelo argumento de Deus aquele que é orgulhoso,
arrogante, prepotente, autossuficiente. Esse não se deixa vencer pelo argumento de Deus. O argumento de Deus sempre é o melhor para a nossa vida. Sempre. Ananias vai, e aí, se você continuar lendo depois a passagem, ele vai impor as mãos e Saulo vai recobrar a visão. Quem é Saulo? Às vezes nós achamos que a nossa obra é difícil demais de fazer, aquilo que Deus quer que eu faça é difícil demais. Agora você pega e faz a leitura na vida de Saulo, que depois vai ser chamado de Paulo. Quem é que teve mais risco de morte? Ananias, diante de Saulo, que tinha acabado de se converter, ou Saulo diante dos pagãos, que nem conheciam Deus, que não viviam a prática ou da lei, pagãos que tinham vários ídolos, ou até mesmo os riscos de morte que São Paulo enfrentou diante dos próprios judeus, e os naufrágios, e as surras, e o apedrejamento. Quem é que passou? Aí Ananias, às vezes a gente diz assim, Deus, eu quero aquela missão. Mas Deus não quer te dar aquela missão, Deus quer te dar essa. Deus quer te dar essa missão. Porque talvez Ananias não teria, humanamente falando, e a nossa humanidade participa da vontade de Deus. Talvez Ananias, e Deus sabe disso, não teria a mesma força, humanamente falando, que Saulo. Olha só, você olha para os apóstolos, por que teve que ser Pedro? Pedro não foi o primeiro a ter encontro com Jesus Cristo. Pedro não foi o primeiro a ser chamado por Jesus para segui-lo. E por que Pedro foi escolhido? Porque Deus enxerga além de nós mesmos. Deus conhece aquilo que ainda não conhecemos a respeito de nós. Todos podemos pregar, todos podemos evangelizar, todos. Eu ia dizer todos podemos cantar, mas aí precisa de um milagre maior para alguns. Irmão, não fique pensando você que a obra que Deus te confia é pequena demais, porque através dessa obra pequenininha de Ananias, olha a grandiosidade, a riqueza de palavra que nós temos nos escritos de São Paulo, a riqueza do testemunho de São Paulo. Quem é São Paulo? Coluna da igreja. Levanta e vai aonde eu te envio. Volta, se você está longe, para a casa do Pai. Levanta, fecha teus olhos e pensa nisso. Talvez você esteja afastado, longe, emburrado até com a igreja, emburrado com Deus. Emburrado é chateado, incomodado, magoado. Talvez você esteja nessa situação. Volte, assuma a proposta de Deus na sua vida. Assuma a proposta de Deus na sua vida. Vem me abraçar, Senhor. Preciso do teu amor. Vem me abraçar, Senhor. Preciso do teu amor. Muito bem, irmãos, estamos de volta aqui agora com o quadro do poder que chegou e que conquistou uma pessoa. E sou com uma pessoa querida, amiga, tem sido
muito parceiro nosso aqui da comunidade e hoje também faz parte do Terceiro Elo, que é o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jamie. Tudo bem, louvado seja Deus pela tua vida, obrigado, né, pelo sim que você deu a nós. E como é que o poder de Deus entrou, conquistou o Fábio? Quem é o Fábio? Para o povo poder também conhecer um pouco. Tá certo. Bom, eu sou o Fábio, eu sou natural daqui de Itajaí. Moro aqui... Você é peixeiro, então? Sou peixeiro da Gema. Então, sou natural de Itajaí, moro aqui desde os meus 15 anos. Antes dos 15 anos, nós morávamos em Florianópolis. E a família da minha mãe é daqui e moro aqui desde a minha adolescência, né? O Fábio, eu sou casado com a Jordana, né? Somos casados há 20 anos. Fizemos 20 anos de casado hoje. Hoje não, no final do ano passado, 2020. Temos uma filha maravilhosa, a Mariana, que tem 19 anos, que também faz parte aqui do Terceiro Elo. E sou enfermeiro, adoro muito a minha profissão, a área da saúde me fascina muito. Tenho tentado cada vez mais ser um pai mais presente. Sou muito caseiro, gosto das coisas de casa, gosto de ficar em casa com a família. Gosto de assistir televisão, gosto de ouvir música, gosto de tocar meu violão. E esse é o Fábio, um cara mais simples possível, sem luxos, um cara que tenta sempre estar disponível, ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, esse sou eu. Como que o poder de Deus chegou na tua vida? Sempre fosse católico, de berço? Como é que é um pouco da tua história? Nós sempre fomos católicos, né? A nossa família é uma família católica, meu pai e minha mãe são velhinhos, moram aqui em Itajaí também. Mas um católico só de nome, né? Nós frequentávamos muito pouco a igreja, sempre frequentamos muito pouco a igreja no passado. Meu pai e minha mãe sempre fizeram de tudo para que a gente pudesse estar presente e buscar fazer sempre o bem para as pessoas, mas eu fiz a primeira Eucaristia em Florianópolis, eu devia ter uns 8 anos, 10 anos de idade. Tem algumas fotos, mas lembro vagamente assim, de como funcionou, como era. Então. Mas um católico que muito fraco, muito frio. Né? Muito frio. Depois comecei a minha vida adulta, casei, fui construir a minha própria família e morei 11 anos em Cordeiros, aqui em Itajaí, muito próximo da Igreja São Cristóvão. Porém, a gente nunca colocou os pés na igreja. Nesses 11 anos que nós moramos no bairro Cordeiros, praticamente 50, 100 metros da igreja, nós nunca presenciamos nada dentro da igreja, nunca nos envolvemos com nada. Então, aí que eu falo que eu era um católico mais frio. Só dizia que era, mas não praticava nada. Muito bem. E aí, por que eu não praticava? Por que eu era frio? Porque o próprio mundo nos mostrava coisas que, naquela época, talvez me atraíssem mais, né? Então, o Fábio, anteriormente, era um Fábio que gostava de sair com os amigos para jogar futebol. Então, por exemplo, eu saía muitas vezes eu saía sábado, às vezes até antes do meio-dia, e voltava de noite, né? E a família ficava abandonada em casa. A esposa e filhos e a filha ficava abandonada em casa. E aí, no futebol, tinham as amizades que nem sempre eram as mais adequadas. Tinha bebida alcoólica, e aí as companhias nem sempre eram as mais adequadas, mas aquele era o meu mundo, eu vivia aquele mundo, né? Enfim. Obviamente que tinham amigos verdadeiros ali, mas a maioria não eram bons amigos. Então, eu me afastei muito, fiquei muito distante da família, nessa época que eu chamo pré-igreja, vamos dizer assim. Outra coisa que o Fábio fazia também, que me vem à memória, é a questão de viagens. Às vezes eu fazia algumas viagens, até mesmo a trabalho, e encontrava lugares não tão adequados, às vezes participava de eventos, de festas que hoje eu não consigo entender a importância disso, o porquê disso. Alguns lugares que eu frequentei que eu vejo que não são agradáveis a Cristo hoje, né? Lugares ruins. Enfim, isso me afastava da minha própria família, mas eu não percebia isso, eu estava um pouco cego, né? Não via isso, né?
Uma outra situação que eu me lembro muito do passado, do Fábio, do velho Fábio, é que me culpava até pouco tempo atrás, era a questão de eu não colocar a minha filha, não mostrar o caminho da igreja para minha filha. Minha filha não fez primeira Eucaristia, não fez crisma, não entrava na igreja, ela não sabia rezar. Até pouco tempo atrás. Isso me incomoda hoje, né? Hoje não tanto, porque essa situação está resolvida, mas eu não percebia isso, não percebia a importância disso. Então, era um Fábio muito diferente do que é o Fábio hoje. É um Fábio antigo, um Fábio velho que não existe mais. E essas manchas, esses pecados, essas situações erradas que eu cometi, que todos nós um dia talvez já cometemos, né? Não fazem parte mais da minha vida. Né? Então, você falou, interessante, eu fiz a primeira Eucaristia e agora você citou o Fábio novo e o Fábio velho. O batismo, ele a gente é revestido de Cristo, né? Quase todo mundo é batizado, todo católico, vamos botar assim, é batizado. Todo católico tem que ser batizado, né? Mas nem todos parece que entenderam o revestimento de Cristo. Depois, outra coisa que me veio aqui enquanto tu falavas, eu quero colocar isso aqui até para a gente poder entender a importância disso. Você vem de uma família católica, batizado, comunhão, crisma, mesmo não participando tão fervoroso, teus pais também não participavam tão fervorosamente? Não. Pouco, muito pouco. Mas eles cumpriram a missão da educação religiosa, naquilo que seria o que a gente chama de básico, né? Não é verdade? Quando tu falava, me veio uma coisa que até é importante para a gente se alertar. O 4º mandamento fala do honrar pai e mãe, né? O fato de tu não ter dado a iniciação na vida cristã do teu filho é uma forma de não honrar pai e mãe. Sim. Não é verdade? Sim. É uma forma de não honrar pai e mãe. Como é que essa mentalidade do Fábio mudou, então? Como é que foi isso? Então, Jamir, essa minha mentalidade, ela mudou quando eu recebi um convite de um grande amigo que mora hoje no meu coração e sempre vai morar, para participar de um encontro de um grupo de oração. Como eu falei, eu não frequentava nada disso, né? O meu mundo era sair para jogar futebol com os amigos, deixar a família em casa. Nunca fui baderneiro, não é isso, né? Mas era um mundo errado, né? E aí, quando eu recebi esse convite de um grupo de oração para participar de um encontro, e aí eu fui, aceitei, eu, minha esposa e minha filha, não sabia nem o que ia acontecer, mas fui lá. Aí eu cheguei lá, Jamir, no grupo de oração, as coisas aconteceram, e ali eu recebi como se fosse assim alguma coisa me tocando internamente, assim, sabe? E eu chego a me arrepiar, assim. Foi muito marcante para mim aquele momento. E teve um momento ali que eu ouvi da boca da minha filha: pai, eu nunca vi o pai chorando. O que está acontecendo? Aí eu falei: opa, peraí. Alguma coisa diferente está acontecendo, porque eu não estou me conhecendo, não estou me reconhecendo nesse momento. Eu vejo que ali foi um início de uma mudança de chave, uma girada de chave, para o Fábio velho ser abandonado e começar uma vida nova ali, né? Então, foi muito tocante aquele dia para mim, muito marcante aquele momento, e mais ainda ouvir aquilo ali da minha filha. Estávamos eu, minha esposa e minha filha, e eu comecei a chorar, do nada. Comecei a falar um pouquinho, comentar o que eu tinha achado, porque as pessoas me perguntaram, né, do retiro. Eu falei 2, 3 palavras e não consegui mais. Comecei a chorar. E aí minha filha falou: pai, nunca vi o pai chorando. Então, ali, para mim, foi um primeiro sinal de que Deus estava querendo me chamar, né? Eu estava recebendo um chamado ali, alguma coisa estava acontecendo. Eu não sabia bem o que era, mas alguma coisa estava acontecendo. E, a partir dali, eu comecei a pensar diferente, a repensar sobre as minhas ações, sobre as minhas atitudes, os meus comportamentos, né? O meu posicionamento em casa enquanto chefe de família, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto filho, com meu pai e com a minha mãe. Comecei a repensar algumas coisas, tal, até que veio o convite para o Rava. Essa mesma pessoa, o Jefferson, né? Muitas pessoas conhecem o Jé. Essa mesma pessoa me convidou para fazer o Rava. Eu aceitei. Não, eu vou fazer sim, com certeza. Também não sabia o que era.
E aí eu perguntava para ele, eu me lembro, tá, mas o que é isso? É um retiro? É um retiro. Ah, mas eu posso levar o meu colchão, o meu travesseiro, posso levar um ventilador? E ele brincava, não, pode levar, fica tranquilo. Enfim, enfim. E aí, no dia do Rava, eu me lembro como se fosse hoje, no dia, na sexta-feira, foi o Rava de Carnaval, Rava 21. Nós entramos aqui na sexta-feira, né, à noite. Só que eu viajava, eu trabalhava fora, eu estava trabalhando em São Paulo. Eu cheguei em casa aos 45 do segundo tempo, só arrumei a minha mala, liguei para a mãe e para o pai e falei, olha, mãe e pai, estou indo para o Rava e vou ficar os 5 dias lá. Mas, meu filho, tu vai descansar um pouco? Eu falei, não, eu vou para lá porque eu preciso lá, preciso ver o que é isso. Aí eu peguei minha mala e vim. Confesso que no primeiro dia, a primeira noite, assim, eu achei meio estranho tudo aquilo que acontece, né? Que a gente não pode falar, né? Não pode falar, então, mas... Não deve falar. Não deve. Vamos tirar o pode. Ah, então pode falar? Não pode, mas a gente vamos usar assim, não deve falar. Não deve, é verdade. E aí, na primeira noite, Jamir, assim, eu comecei a ver que, poxa, que negócio estranho isso aqui, né? Aí veio o nosso primeiro momento, que quem é Rava sabe o que é, que todos estão juntos no primeiro momento. E aí eu me lembro, Jamir, aí eu preciso te dizer isso, talvez eu já tenha te dito, né? Eu me lembro que eu olhei para ti assim, Jamir, meu Deus, mas que cara estranho, que cara meio arrogante, falando essas coisas toda hora, repetindo a mesma coisa, o que está acontecendo? Mas eu não entendia, né? E aí as coisas foram acontecendo, eu fui vivenciando o meu retiro, que foi o melhor retiro de todos, foi o 21. Me desculpem os outros. Todos dizem a mesma coisa. Tá bom, vamos lá. E aí, durante as situações do Rava que foram acontecendo, Jamir, eu fui vendo que realmente eu estava errado antes do Rava. Que o caminho que eu seguia, as coisas que eu fazia não condizem com o que é correto, com o que uma pessoa sensata deve fazer. E aí até que chegou um momento que realmente mudou a minha vida no Rava, num dos desafios, de umas situações, e que as pessoas me falavam, Fábio, olha para Jesus. Nós temos uma situação no Rava que a gente não deve falar qual é, mas quem vai saber qual é. E as pessoas me falam, Fábio, olha para Jesus, foca em Jesus que tu vai conseguir. E assim eu fiz. E eu chego a ficar arrepiado, Jamir, assim, porque me vem a lembrança muito forte do que aconteceu. Ali foi onde eu realmente tive um encontro com Deus, onde eu encontrei Jesus assim, totalmente aberto, com os braços abertos, me esperando, e ali foi uma mudança para mim radical na minha vida. E a partir daquele momento, Jamir, assim, eu mudei a chave da minha vida e hoje cada dia mais eu quero mais e quero mais buscar esse Jesus maravilhoso que eu encontrei aqui nesse desafio que eu vivi. Então, assim, hoje eu posso te dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu tenho como a minha família como meu maior bem, meu principal bem. Valorizo todos os momentos que eu posso estar com a minha família, os meus amigos verdadeiros, que são aqueles que creem nas mesmas situações que eu creio hoje. Então, assim, a minha vida mudou, né? E quando a gente sai do Rava, o mundo aí fora é o mesmo, né? O mundo não muda, mas nós mudamos. Então, a gente sai do retiro, a gente é uma pessoa diferente e continuo tentando ser todos os dias, no meu dia a dia, essa pessoa diferente que eu vivi aqui dentro, essa situação que eu vivi aqui dentro, né? Então, Jamir, eu posso te dizer que um momento que mudou a minha vida foi esse retiro, o Rava, essa situação em específica, que a gente não deve falar qual é. Esperamos que todos possam fazer o retiro muito em breve. Jamir, hoje eu valorizo demais a minha família, valorizo demais Jesus, que é o nosso centro, que é o nosso caminho. As pendências que eu tinha com a minha filha, por exemplo, de crisma, foram resolvidas. Hoje ela é uma menina que nós amamos demais, sempre amamos, na verdade, mas que nos traz ainda mais para dentro da igreja. Ela é muito ativa. Minha esposa também é uma pessoa maravilhosa, uma mulher maravilhosa, que é o pilar da nossa casa, né? E a nossa família hoje está muito unida, Jamir, assim, e eu só agradeço a Jesus por isso.
A família toda é Rava? A família toda é Rava. Rava, muito bem. Você que está toda ouvindo Rava. essa palavra de repente pela primeira vez, né? Então, Rava é um acampamento, um retiro de 4 dias. Na realidade, a gente fala 5 porque começa na noite, numa noite, né? E aí, contando aquele dia, que é só a parte da noite das 5. E Rava, a pronúncia mais correta seria Ravá, uma palavra oriunda do hebraico que significa, né, nas diversas evoluções aí da tradução, simplesmente significa vida. Vem de Eva, significa vida. E nós temos visto, assim como o Fábio, muitas pessoas encontraram vida em abundância, porque vida tu tinha. Sim. Cristão tu já era. Sim. Mas agora tu tens a abundância da graça de Deus na tua vida. Graças a Deus. É uma pergunta diante de tudo isso, diante de toda essa colocação, me ficou na curiosidade. Esse primeiro encontro teu que tu teve com Jesus ali, que te levou às lágrimas, que te fez começou a mudar o pensamento, você teve ali um batismo no Espírito Santo. Deve ter consciência disso. Sim. Fosse batizado no Espírito Santo, porque batismo é uma coisa, repouso é uma consequência também. E como consequência, tu teve esse coração, né, compungido, é isso a palavra, e te levou a pensar. Veja bem, uma das primeiras características da conversão é o raciocínio. A pessoa começa a pensar na sua vida. Esse encontro que tu teve primeiro com Jesus, que o Jefferson te levou, foi aonde? Pode falar. Foi aqui em Itajaí, na casa de um amigo. Uhum. Nós temos o grupo de oração, né? E mensalmente nós nos reunimos na casa de um amigo, né? Ele mora aqui em Itajaí, num bairro de Itaipava, se eu não estou enganado, acho que é Itaipava onde ele mora. Uhum. Né? E foi na casa dele, assim, no final do encontro, na casa dele, né? O encontro aconteceu, fizemos a partilha no final do encontro. Um grupo de oração na casa. Em casa. Em casa. E no final do encontro, as pessoas comentam, né? E como era o nosso primeiro encontro, nos perguntaram: o que vocês acharam? Ali eu tive essa efusão, vamos dizer assim, né? E foi ali. Muitas pessoas acham que para ter esse grande encontro precisam, né, de um... Claro, o Rava é fantástico, um encontro aí como o Louvor de Verão na cidade de Camboriú, como um congresso, um encontro na Canção Nova, fantástico. Mas um simples encontro numa casa também acontece o poder de Deus. Com certeza. Fosse conquistado pelo poder de Deus, então podemos resumir assim, num batismo no Espírito Santo e um grupo de oração na casa. Ali começou a tua história do Fábio Novo. Sim. Que se confirma e se... Né, parece assim que amadurece, vamos usar essa expressão, se eu estiver errado, tu me corrija, no Rava. Com certeza, com certeza. Da família, tu foste o primeiro a fazer o Rava? Sim, fui o primeiro, depois a minha filha fez, e depois a minha esposa fez o último, o Rava 24. E uma alegria muito grande, assim, primeiro de ter a família toda no mesmo caminho, o caminho da igreja, o caminho de Jesus, buscando a palavra diariamente. Uma grande alegria para mim foi o retiro da minha esposa, onde estávamos eu, a minha filha, meu irmão, nós 3 servindo no retiro dela. Então, eu me lembro assim que a última noite, que é uma noite especial, né? Uma noite especial que leva todos que estão ali às lágrimas, assim, é inevitável. Nós estávamos lá, a nossa família toda, vendo a minha esposa participando daquilo ali, se tornando Rava, né? Então, assim, foi emocionante para mim. Eu servindo na intercessão, então, que foi também fantástico para mim. Mas é bem isso que você falou. Assim, a gente não precisa de grandes eventos para ter uma conversão, né? A minha foi dentro de uma casa, de um amigo, ali eu recebi. E fortaleceu muito, dali em diante, tem fortalecido a cada dia. E é um caminho que eu não quero mais sair. Não quero mais sair. As pessoas, muitas pessoas olham para a gente de forma diferente, né? De uma forma, o que aconteceu, o que mudou. Algumas não entendem, se afastam. Outras ficam com dúvida, vêm perguntar. Algumas dessas que vêm perguntar, a gente traz e mostra para eles o verdadeiro amor, né? Mas é assim, o mundo aí fora é assim, né? Então, hoje nós temos
A gente agradece demais a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Agradecemos demais a esta comunidade que nos fortaleceu esse amor de Cristo, né? Viver isso. Então, a gente só agradece todos os dias. 11 anos no lado da igreja de São Cristóvão, praticamente, e você não dava nem bola para a igreja. O que representa a igreja para ti hoje? Para a gente poder ser a nossa última pergunta aqui do nosso quadro. O que representa a igreja para ti hoje? Acho que a igreja, Jamir, para mim, hoje é um local sagrado, assim, sabe? Eu acho que é um local que a gente pode encontrar Jesus todos os dias, onde a gente pode sentir esse amor de Jesus ali, né? Eu acho que vejo que a igreja é um local muito especial, assim, para mim, para minha família. E, como você falou, né? Nós ficamos 11 anos do lado da igreja e não entramos lá. Hoje eu moro a alguns quilômetros da igreja e estou lá todos os dias, praticamente. Todos os domingos estamos na missa, participamos dos projetos que existem na igreja, né? E projetos muito importantes para a nossa paróquia e tal. E eu quero mais estar lá dentro e ficar lá e viver isso, né? Na tua primeira comunhão foi uma missa. Foi. Você recebeu Jesus pela primeira vez. Teve um significado. Qual é o significado hoje de receber a comunhão para ti? Um cara que ficou 11 anos longe da igreja, que pouco ia. Hoje, o que significa a Eucaristia? Acho que significa para mim assim tentar buscar cada vez mais o caminho de Jesus, sabe? Acho que a Eucaristia, receber o corpo de Cristo ali, me dá força, me dá cada vez mais vontade de buscar esse caminho, de estar nesse caminho. Acho que vejo que a Eucaristia é um alimento diário que a gente precisa ter para não se distanciar desse caminho, que é o caminho correto, que é o melhor caminho. Vejo por aí, Jamir. Assim, eu acho que não sei como eu conseguia viver antes sem a Eucaristia, né? Longe da igreja, num mundo que é muito diferente do que eu vivo hoje. Hoje eu não consigo ficar um domingo sem a missa, não consigo viver sem isso mais. Amém. Muito bem, louvado seja Deus pela tua vida, né, Fábio? Toda essa história. Para fazer aqui tuas considerações finais, né? Fica o meu agradecimento a ti e toda a tua família. O que tu dirias nas tuas considerações finais aqui na nossa entrevista para o povo que nos assiste? E, de repente, o camarada acessou a internet e viu tua foto lá, um link do programa, achou interessante, né? Viu aqui, como é que tu falou, o cara... Eu olhei para ti, te achei o quê no começo, você veio orgulhoso? Não me lembro a palavra. De repente você acessou a internet, tá agora lá. olhou o programa e você mora perto da igreja e não vai na missa. Você é um católico que não participa. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que você está perdendo tempo. O camarada está aqui, ó, tá te olhando. Fala para ele. Então, meu amigo, minha amiga, né? Você que não busca a igreja, não vai à missa, né? Eu acho que você está desperdiçando um tempo precioso da sua vida. A igreja é o único caminho que a gente deve seguir, é o caminho mais correto, é um caminho muito agradável, muito bom. E digo com toda a certeza que é muito melhor do que buscar outros caminhos que o mundo nos oferece. É muito fácil hoje nós entrarmos numa rede social, num vídeo ruim, um vídeo que nos leva para esse mundo perdido. Isso é muito fácil, porque está sendo nos apresentado esses pecados, esses caminhos errados. Mas eu digo para vocês que existem muitas coisas dentro da igreja que são muito melhores. Vou dar um único exemplo para você que ainda é do mundo, né? Que é o nosso conhecido carnaval. O verdadeiro carnaval não é esse que está aí fora. Eu digo porque o meu retiro, Rafa, foi um retiro de carnaval. O verdadeiro carnaval é o que acontece aqui dentro, é o que a gente vive, a verdadeira alegria, as verdadeiras músicas, não são essas que o mundo te oferece.
A igreja te oferece muito mais, te oferece uma oportunidade de encontrar Jesus, de viver um caminho mais correto, de viver um caminho mais familiar, né? E mais longe do que dessas perdições que o mundo nos oferece. Então, meu amigo, você que está aí fora, minha amiga, no mundo, busque a igreja, busque o caminho do Senhor, vem aqui na comunidade, nas terças-feiras, né? Você que é jovem, né? Vem aqui no Retiro Jovem, aos domingos à noite. Minha filha, se falta um domingo, ela fica doente, eu acho. Então, se permita dar essa oportunidade a Deus. Ele está lá te esperando, tenha certeza de que Ele vai te encontrar de braços abertos e venha para a igreja, busque o caminho do Senhor, porque só tem esse caminho. Esse é o caminho que a gente precisa seguir, esse é o caminho verdadeiro. O que tem aí fora não existe. É um caminho falso. Amém. Melhor de esposo? Muito. Muito melhor de esposo, muito melhor de pai, muito melhor de filho, muito melhor comigo mesmo, muito mais em paz. Tudo mudou, tudo é muito melhor agora. Amém. Irmão, obrigado. Deus abençoe. Canhota. Vamos mudar então. Vamos mudar. Deus abençoe, obrigado pela sua vida, pelo dom da sua vida, né? Um beijo para toda a sua família, tá bom? Irmão, voltamos em sequência para rezarmos esse nosso encontro, Teu Poder Me Conquistou. Olhar para Ti e com a necessidade de um filho pedir o Teu olhar, Senhor. Olhar para Ti e com a necessidade de um filho pedir o Teu olhar, Senhor. O Teu olhar, Senhor. E me abraçar. Pedimos esse abraço do Senhor. Contigo eu preciso estar. Reconheça isso. Vem me abraçar, contigo eu preciso estar, Senhor. Vem me abraçar. Contigo. Contigo eu preciso estar. Vem me fazer andar, Senhor. Peça isso a Ele. Levanta, meu filho, levanta. Vem me fazer andar. E a tempestade atravessar, os problemas atravessar, e a tempestade os medos vencer. atravessar. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, nós te louvamos, te exaltamos. Glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua escolha. Você, irmão, glorifique o Senhor, porque Deus te escolheu. Deus te chama, te envia. Deus tem uma obra, um plano na tua vida, que é muito maior do que você, do que eu. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo tão difícil porque muitas pessoas chamadas por Deus não se levantaram, não assumiram o seu compromisso de vida, não assumiram o seu compromisso. Talvez ouviram a voz do Senhor, sentiram a graça de Deus, mas não assumiram Deus. Olha esse testemunho. 11 anos morando no lado da igreja, mas não ia na igreja. Levanta, volta para a igreja. Deus tem um plano na tua vida, e a partir desse plano, uma obra que nós não temos consciência da grandeza que será. Muitos calaram a sua voz diante do convite de Deus. Que não seja eu, que não seja você. Peça essa graça, ore comigo, diga: Senhor, eu clamo essa graça, a graça de poder me levantar, a graça de poder ouvir, a graça de ter coragem, a graça de ir. Senhor, eu te peço, vem, Senhor,
Ori shurikanda lavare kanda lavare. Shirikanda lavare kanda lavare. Derrama a tua graça, Senhor, sobre nós. Nós te pedimos, Senhor Jesus. Ori ela shurikanda lavare. Abraça-nos, Senhor, abraça-me. Diga ao Senhor, me abraça. Contigo eu preciso Contigo eu preciso estar. Vem me abraçar. Diga para Ele, contigo eu preciso. Reconheça essa necessidade. Contigo eu preciso estar. Vem me fazer andar, Senhor. Movimenta as minhas pernas. Pela tua vontade, Deus vai te fazer andar. Se você disser sim ao Senhor, diga sim ao Senhor. Diga sim ao Senhor. Diga sim ao Senhor. Vem me fazer andar, Senhor. Vem me fazer andar e a tempestade atravessar. Aleluia. Diga comigo, eu te agradeço, Senhor, porque hoje tu falastes comigo. Lembraste, Senhor, a mim, Jamir, a importância do meu chamado. Obrigado, 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 obrigado. Quero pedir sobre você a bênção. E nessa bênção eu quero pedir que você envie esse programa para tantas pessoas quanto possível. Que você se inscreva, peça que se inscreva, bota lá o seu joia, se você foi tocado. Isso são coisas humanas, pequenas, mas que podem se tornar divinas na vida daqueles que forem alcançados pela palavra de Deus, pelo testemunho, através desse programa. Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós. Bênção de cura, de milagre, de libertação, bênção de conversão, de santidade. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós, nos livrando desse mal, o mal desse tempo, o Covid-19. Que a tua bênção, Senhor, alcance aqueles por quem nós oramos, pedindo cura, que estão enfermos dessa enfermidade, mas também de tantas outras. Pedimos a tua bênção para encorajar aqueles que perderam a coragem, para dar coragem àqueles que acreditam não ter, para que sim todos possamos fazer a tua obra. Abençoa-nos, Senhor, por intercessão de Maria, de São José, de São Bento de São Paulo. Abençoa-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vem me abraçar. Contigo eu preciso estar. Vem me abraçar. Contigo eu preciso estar. Vem me fazer andar e a tempestade atravessar. Vem me fazer andar e a tempestade atravessar.